Para começar o vídeo, a gente já poderia começar falando do Dean Ambrose, né? Que inclusive é a inspiração para esse vídeo, né? Já que ele é o mais recente caso aí de superstar da WWE, ou ex-superstar da WWE, que odeia a empresa, que odeia a WWE, e aí cada um vai ter suas razões. Lembrando que aqui eu não vou dizer se eu concordo ou se eu discordo das razões dele, apenas contarem, né? O Dean Ambrose saiu recentemente da WWE e tal, a WWE até tentou ali fazer com que ele renovasse, tentou fazer o Roman Reigns falar com ele, o Seth Rollins ofereceu contratos e contratos bons, mas no fim das contas ele acabou se recusando, e depois que saiu da WWE foi para a All Elite Wrestling e desde então aí vem detonando muitas coisas da WWE. Criticou muito a questão do processo criativo da empresa, sobre o fato de eles estarem sempre ali fazendo pressões em cima dele, muita pressão. Ele falou sobre isso, que ele não consegue ter liberdade e que fez turnês terríveis com a WWE, muito desgastantes. E também sobre a questão do personagem dele, ele não gostava ali de fazer os segmentos cômicos que fazia, não se sentia à vontade, não se sentiu à vontade com algumas falas que a WWE pediu para ele fazer, inclusive algumas delas sobre as storylines ali com o Roman Reigns. E no fim das contas ele acabou aí saindo da WWE por diversos desgostos, criticou muito o Vince McMahon, dizendo que ele que tá acabando com tudo. Então ele ficou realmente muito revoltado aí com a WWE e dificilmente eu acho que ele volta depois dessas declarações. É possível um dia, mas eu acho difícil. É alguém que realmente aí pegou um ódio danado, né? Até quando o assunto não é WWE, quando perguntam ele sobre outra coisa, ele faz uma comparação com o tempo que ele tava na WWE para poder ali elogiar tal coisa, né? E aí que também odeia a WWE até os tempos de hoje é o CM Punk, né? Tem gente que até hoje acredita que o CM Punk vai voltar para a WWE. É capaz de ele ir até para outro lugar, outra empresa, mas para a WWE eu duvido. Até recentemente ele inclusive estava concordando com algumas críticas ali que estavam fazendo em relação à WWE. Até quando a WWE fez o Kofi, amigo dele, ex-parceiro de dupla dele, ganhar o título mundial, ele não elogiou, ele simplesmente disse que a WWE foi fazer isso atrasado demais, pô, 11 anos depois, e merecia ter ganhado antes e tal. Nos tempos que estava na WWE fazia críticas. O problema dele aí não é nem só com o Vince, né? É com o Triple H principalmente. Foi a maior treta dele é com o Triple H. A galera gosta muito do Triple H, né? E fala que é o Vince que tem que perder o comando pro Triple H assumir. A mesma galera que fala isso esquece que a treta maior do Punk foi com o Triple H, não exatamente com o Vince McMahon, né? A galera gosta de ficar sempre falando lá que o Punk tinha razão. A WWE só vai melhorar quando o Vince McMahon morrer. E que na verdade o CM Punk nem acredita nisso. Aquilo que ele falou fazia parte lá do personagem dele. Mas ele, como pessoa, eu duvido muito que ele deseje a morte de alguém por causa de um show de entretenimento, né? Mas a galera gosta de pegar aquilo e usar ali como uma espécie de: olha só como eu sou intelectualzinho revolucionário, eu desejo a morte do Vince por causa disso. Enfim. Então, é outro aí que odeia a WWE até os dias de hoje. Eu acho muito difícil também ser alguém que vai voltar para a WWE. Diferentemente do Del Rio. O Del Rio, eu já até fiz um vídeo que o Del Rio nunca vai voltar para a WWE, mas até que nem acredito tanto nisso hoje em dia, né? Porque o Del Rio, quando ele saiu da WWE depois da sua segunda passagem, que não foi muito legal, ele fez muitas críticas à WWE, ao processo criativo, ao Triple H, ao Vince. Ele fazia lives lá no Instagram da Paige mesmo, ali na namorada dele na época, e a Paige trabalhando na WWE, criticando a WWE, mostrando o dedo do meio ali para todo mundo. E aí, inclusive nos shows da TNA, após sair do ar ali, ele falava lá com a crowd que a WWE só tinha perdedores, que ali que estavam os lutadores de verdade e tal. Então era um cara que ficou com a WWE na mente, assim, um ódio total, só sabia falar mal da WWE a todo momento. Foi uns 1 ano e meio mais ou menos fazendo isso, né? Depois de um tempo ele até deu declarações lá que estava arrependido, que ele errou, conversou pessoalmente com o Triple H, pediu desculpas pra ele. Por conta disso, eu acho que com o tempo é impossível o Del Rio voltar, né? O Ryback é um caso que eu acho que a WWE não ia querer ele de volta e nem ele vai querer voltar também pra WWE, porque já perguntaram isso pra ele. Ele vive dizendo que tá feliz sem a WWE, sem estar lá. É alguém ali que ele teve um certo
como que eu posso dizer, um certo desgosto em questão de push, porque ele fala que ele poderia ser o novo John Cena e a WWE não quis investir nele nisso. Ele fala que ele poderia sozinho destruir o Shield e a WWE não quis fazer isso. É alguém que queria ser um top guy. O Ryback sempre demonstrou isso, ele queria ser o top guy da WWE. Às vezes ela até dava liberdade pra ele fazer uma promo ali, quase que pedindo pro público apoiar ele, que ele merece vencer tal coisa e tal. E ele ia lá e fazia, só que, assim, nunca vingou muito, né? O Ryback, ele no começo era um nome ali que tinha até pegado um pouco de popularidade, lembrava até alguns aspectos o Braun Strowman no começo, mas nunca engrenou. Ele teve muitas title shots que acabou sendo derrotado também, isso desgastou um pouco ele. E com o tempo veio caras melhores, né? Eu acho que o Ryback, ok, no mid-card ele deveria ter sido melhor valorizado, mas ele também não era um cara pra main event. E saiu desgostoso com isso. E vamos ver se em algum outro lugar ele consegue aí estar sendo o que ele sempre quis ser ali, vencendo coisas grandes. Mas na WWE ele você sente que até nas falas ele tem aquele gostinho, sabe? De putz, eu podia ter sido grande na WWE, mas ele fica aquele ódio, tipo, ai, não investir em mim, deveria ter investido e tal. E vive criticando a WWE em vários aspectos. Uma visão até sindicalista ali, de que a WWE deveria pagar planos de saúde, assim, pros superstars. Teve até uma discussão lá recentemente sobre a WWE não pagar motoristas particulares pros lutadores, né? E aí é uma coisa engraçada, porque ok, vamos supor que coloca lá a lei. Não, agora a WWE tem que pagar motorista particular e plano de saúde. Vocês acham que eles vão fazer o quê? Que eles vão fazer um custo a mais ali, sei lá, tirar não sei da onde o dinheiro pra poder pagar os planos de saúde e os motoristas particular? Ou vocês acham que eles vão descontar dos salários dos superstars? É óbvio, eles vão simplesmente pegar, ó, você ganha, sei lá, 1 milhão, vamos tirar aqui 200 mil para o seu motorista particular. Ah, mas eu não quero um motorista particular, eu mesmo dirijo. Não, tá na lei agora, então. Antigamente você tinha 1 milhão e aí você, se quisesse um motorista particular, você mesmo pagava. E quem quisesse dirigir sozinho, dirigia sozinho. Agora não, agora como tá na lei, todo mundo vai ter que ser obrigado a ter motorista particular e vai ser descontado o salário de vocês. Então até quem gostava de dirigir sozinho vai ser prejudicado. Ou seja, você sabe o prejuízo, né? Ou mesmo que, ok, não vão mexer no salário. Vocês acham que eles vão fazer o quê? Vão aumentar o preço de algum produto, de alguma camiseta, da WWE Network. Não... Então, tipo, é aquela história progressista numa empresa de economia. Aí quer exigir coisa ali bem tosca, né? E o Ryback fez uma dessas aí, aqueles papelão. O próprio Del Rio falou, né? O Ryback é meio burrinho, o Ryback é meio bobinho. O Ryback, ele é alguém aí que precisa conversar, mastigar certinho pra ele entender as coisas, né? O próprio Del Rio falou uma dessa, né? Então, bom. E tem o Cody Rhodes. O Cody Rhodes é outro aí também que tem todos os motivos pra odiar a WWE também. Porque, assim, ele está na lista dos caras, dos superstars que mais foi derrotado na WWE. Geralmente quando você olha nessa lista é sempre caras das antigas, super antigas mesmo. O Cody Rhodes é um dos poucos aí dos atuais que tem um número de derrotas assim enorme, enorme mesmo. Então ele foi quase que um jobber aí na WWE. Mesmo tendo ganhado ali o título continental, até título de duplas, mas ainda assim nem é lembrado muito por isso. Depois ainda virando Stardust ali, uma estrela, meio que fez o cara de ser um palhaço, né? Ser um palhaço, então hoje ele aí se tornou esse cara aí fora que cresceu muito, tenta fazer ali então seu nome em outra empresa. E o ódio dele é mortal, que ele quer isso, ele quer guerra com a WWE, né? A WWE fica fazendo o Kurt Hawkes perder aí, ó. Uma hora esses jobbers vão revoltar e vão criar uma empresa pra concorrer com ela, né? O Cody Rhodes já fez isso. Esses jobbers revoltam, vai achando que jobber não guarda mágoa. Foi o que aconteceu com o Cody Rhodes também. É alguém aí também que não tem muitos amores pela WWE ali, pelo Triple H, pelo Vince também ali. Já tiveram vários desentendimentos também, até em questão aí de patentes às vezes. Então é meio que normal, isso também faz parte.